Paz do Senhor a todos os meus irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o presbítero Sidney de Oliveira, diretamente do canal Servo do Deus Vivo. Quero nessa hora louvar a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, por tudo que Deus é e representa sobre a nossa vida. Quero te dizer que você tem valor para Deus. Você tem muito valor para o Senhor. E o nosso Deus, ele quer morar, habitar, viver dentro de você e quer fazer coisas grandes. Que o nome dele venha a ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Nesse momento, antes de trazer uma palavra para o teu coração, quero orar por você e com você em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, quero te louvar, meu Deus, e te agradecer por tudo. Meu Deus, mais uma vez quero te pedir perdão, a misericórdia para com a nossa vida. Que o Senhor, meu Deus, nesse momento venha abrir o coração dessa pessoa. Eu não sei, meu Deus, como essa pessoa está, Senhor, nessa hora. Pai, talvez abriu, Senhor, para assistir esse vídeo, abriu ali o canal no YouTube para assistir, meu Deus, esse vídeo, mas só o Senhor sabe como está o coração dessa pessoa. Mas eu te peço agora, meu Deus, que o Senhor venha acalmar a alma dessa pessoa. Que o Senhor, meu Deus, venha tirar a tristeza do coração dessa pessoa. Que tudo aquilo, meu Deus, que não provém do Senhor caia por terra em nome de Jesus Cristo. Papai, visita a família, visita a casa, visita os sonhos. Entra com providência, papai. Tenha misericórdia dessa vida. Nós precisamos muito do Senhor. Que nessa hora, meu Pai, o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Abra o nosso entendimento. Que a Tua palavra venha ficar cravada na tábua do nosso coração. Espírito Santo nos ajuda a colocarmos em prática tudo aquilo que nós ouvimos, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Pai, a nossa vida está nas Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade para sempre, em nome de Jesus. Nós te amamos. Amém. Quero aqui louvar a Deus pela Tua vida nesse dia de hoje e agradecer ao Senhor por tudo que Deus tem feito e realizado sobre a nossa vida, né? Antes de entrar aqui na mensagem, já peço a você que você deixe aquele like, né? Compartilhe, se inscreva no canal e também deixa lá seu comentário, né? Se você quiser deixar algum pedido de oração por você, pela sua família ou por alguém, pode estar deixando aí nos comentários, né? Se você quiser, que a gente vai estar entrando em oração pelas pessoas, né? E o nome do Senhor tenho certeza que será glorificado em nome de Jesus Cristo. Nosso Deus é aquele que está no controle e tem coisa que nós temos que clamar. Tem coisa que nós temos que interceder por outros, né? Então esse canal também é para esse fim, é para esse propósito, né? Se você deseja, né, e quer pedir a oração pela vida de alguém, pode estar deixando aí em nome de Jesus e eu prometo a você que estarei orando por todos, para que Deus entre com providência, mas também já quero dizer que você já está nas minhas orações, você que assiste esse vídeo, eu mesmo não sabendo o teu nome talvez, mas o nosso Deus é aquele que conhece. E um dos pedidos nas minhas orações eu peço que você que assiste seja alcançado pelo Senhor. Que Deus venha trazer a resposta da tua oração e que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Que Deus visite você na sua necessidade, porque somente Deus pode mudar a história e fazer alguma coisa. Mas Deus pode. Deus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração nesse dia de hoje, que se encontra no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo de número 9. Somente o versículo 1. Livro de Provérbios, capítulo 9. Apenas o versículo 1 que diz assim: A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. O sábio Salomão, né, falando aqui sobre o banquete da sabedoria, nós vemos que ele sendo inspirado pelo Senhor, ele deixa alguns conselhos para os nossos corações nesse dia,
mas eu quero me atentar nesse dia de hoje apenas para esse primeiro versículo. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Eu quero falar nessa hora sobre as 7 colunas da sabedoria. O tema é as 7 colunas da sabedoria. Eu até tenho as minhas anotações aqui no meu caderno, né, aquilo que Deus vai trazendo para nós, eu vou escrevendo e, na medida do possível, quando o Espírito Santo ele fala no meu coração, eu trago aqui no canal Servo do Deus Vivo, para que você seja também abençoado e ouça a voz do Senhor nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, né? Nós vamos ver que neste texto sagrado, nós vamos falar sobre as 7 colunas da sabedoria. A casa da sabedoria está sempre bem solidificada e fundamentada na rocha. A rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Assim o cristão deve edificar com sabedoria e prudência a sua casa, dando sustentação e estabilidade à sua vida e à vida de sua família. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ter que ter em mente que você precisa dessas 7 colunas que edificam a sua casa. O próprio Jesus ele disse que um certo homem edificou a sua casa sobre a areia e o outro edificou sobre a rocha. Aí eu te pergunto, quando veio a chuva, a tempestade, o vento forte, qual casa que ficou de pé? A que estava edificada na areia ou a que estava edificada na rocha? Com certeza você vai me responder que é a casa que estava edificada na rocha. E essa rocha, segundo a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Se a minha vida, a tua casa estiver edificada no Senhor Jesus, pode ter certeza que vem vento, tempestade, lutas, porque vem. E a nossa casa vai permanecer de pé, firme. Pode até trazer algum sentimento de preocupação, desconforto, mas no final a gente vai ver que a tempestade ela passa, o vento forte passa, né? As lutas passam e a gente vai permanecer de pé na presença do Senhor. Hoje o Senhor quer que você edifique a tua casa na rocha, em nome de Jesus Cristo, e você vai ver grandes coisas que o Senhor vai fazer na sua vida e através da sua vida. Pessoas vão olhar e a tua casa será um exemplo, né? Um exemplo, por quê? Porque passou pela luta, pela prova, pelo vento forte, pela tempestade, mas permaneceu de pé diante do Senhor. E a primeira coluna que sustenta a casa da sabedoria é a coluna da prudência. Vamos ler em Mateus capítulo 7. Eu fiz algumas anotações. Mateus capítulo de número 7, versículo 24 e 25, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Já estava aqui falando sobre esse assunto, né, sobre a casa edificada sobre a rocha. O Senhor Jesus ele diz aqui: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O segredo, então, para você ter uma casa alicerçada, uma casa que tenha essas 7 colunas, né, da sabedoria. A primeira delas, né, que eu assinalei aqui, é a prudência. Se você for prudente, a tua casa será edificada sobre a rocha. Como é que eu sou um homem, uma mulher prudente? É quando a gente escuta as palavras do Senhor e as pratica. Porque quantas das vezes o Senhor fala conosco,
O Senhor quer nos dar uma direção, quer mostrar um caminho para nós. Só que muitas das vezes a gente quer buscar atalhos, quer buscar outros caminhos. A Bíblia vai dizer que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Então, nesta hora que você está aqui assistindo e ouvindo a palavra do Senhor, um conselho de Deus para a tua vida, que você tem que entrar pelo caminho da prudência, edificar a tua casa sobre a rocha, porque daí pode descer a chuva, correr os rios e assoprar os ventos e combater contra aquela casa. Mas aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Seja uma pessoa prudente a partir de hoje. Prudência dentro da sua casa, prudência no seu trabalho. Se você estuda, faculdade, prudência onde você estiver. Aonde você estiver, procure ser uma pessoa prudente. Porque eu tenho certeza que você vai viver numa casa edificada. Que vem coisas ou vem situações que queiram abalar o alicerce daquela casa, mas ela está edificada sobre a rocha. Vai passar por momentos difíceis, porque uma casa edificada na rocha, ela não está isenta, né, de passar pelo vento forte, pelos rios e pela chuva, mas ela está edificada. Seja uma pessoa prudente a partir de hoje. Tenho certeza que Deus vai te abençoar, te ajudar, e o nome do Senhor será glorificado. Aquilo que Deus está falando com você, se esforce para praticar, em nome de Jesus. Olha o que o sábio Salomão disse no livro de Provérbios, capítulo 8, Provérbios, capítulo 8, verso de número 12. Capítulo 8, verso de número 12. Olha o que o sábio Salomão disse. Ele diz assim: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. A prudência mora na casa da sabedoria. Ele diz: Eu, a sabedoria. A sabedoria é o próprio Senhor. Habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Ou seja, se você quer ter uma casa edificada sobre a rocha, tem que ouvir a voz do Senhor e praticar. E aí a sabedoria vai habitar com a prudência. O Senhor vai te dar a direção em tudo. E você vai ver que você vai ser uma pessoa bem-sucedida naquilo que você for colocar a mão para fazer. E o nome do Senhor será glorificado. Olha o que o Senhor Jesus ele disse no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 10, o verso 16. Capítulo 10, Mateus capítulo 10, verso 16 diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. O Senhor Jesus, ele nos deu um conselho para nós sermos prudentes, porque nós iríamos habitar no meio de lobos. Mas se a gente for prudente como as serpentes, por que como as serpentes? Porque a serpente, quando ela vê algo que está ali trazendo uma preocupação, está ali querendo até mesmo entrar no ambiente dela, ou ela faz uma coisa ou ela faz outra. Ou ela ataca ou ela foge. Ela vê a pressão que ela está naquele momento. Então você tem que ser prudente naquilo que você for fazer. Tem ambientes que você ou vai para cima e vai conquistar aquilo que Deus tem, e tem ambientes que você está que você tem que se retirar, porque ali Deus não está naquele negócio. Deus não faz
parte daquele negócio. Então, o Senhor te convida nessa noite e nos dá um conselho para nós sermos pessoas prudentes. E Deus irá se responsabilizar da nossa vida no nome de Jesus Cristo. Olha aqui, no livro de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, olha o que vai dizer no capítulo 18, verso 14. Capítulo 18, verso 14. Olha o que vai dizer. Estamos falando sobre a prudência. Capítulo 18, verso 14. Capítulo 18, verso 14 de 1 Samuel. Diz assim: E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Nós vemos a história de Davi, quando Davi ele se torna ali amigo de Jonathan, né? E agora houve aquela situação que Davi ele vence Golias, e as mulheres começam a cantar e a dizer: olha, Davi matou 10 milhares e Saul matou milhares. Então, né, nós vemos que Davi, em tudo ele era prudente. Saul, né, se indignou, Saul ficou com ciúmes, com inveja de Davi, porque ele já tinha perdido o seu posto no reino. O Senhor já tinha rejeitado a Saul, a ponto de se retirar da vida dele e permitir que um espírito, né, perturbador viesse e começasse agora a perturbar a Saul. Nós vemos que Davi, ele era chamado à presença de Saul e tocava a sua harpa, e Deus que habita no meio dos louvores, né, ele visitava o ambiente, e aquele espírito mau, aquele espírito perturbador, ele era expulso da vida de Saul. Mas Saul, né, a gente conhece um pouco da história, talvez você não. Saul ele persegue a Davi de uma forma terrível, né, mas a Bíblia vai dizer que Davi se conduzia com prudência. Ou seja, ele ouvia a voz do Senhor e obedecia. Ele entendia que Deus ele tinha uma obra para realizar na vida dele. Não foi um homem perfeito, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Mas andou com prudência. O segredo é ser prudente e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. O segundo, ou a segunda coluna que sustenta a casa da sabedoria é o conhecimento. Olha o que diz no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, vamos lá, capítulo de número 2, Provérbios, capítulo de número 2, versículo 4 ao 6 diz assim: Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O Senhor é aquele que nos dá o conhecimento. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar em Deus, em Jesus, o conhecimento. Mas ele diz, olha, mas se como a prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurares. Então, tem que haver um esforço. Se você quiser a segunda coluna que sustenta a casa da sabedoria, você vai ter que se esforçar. Se esforçar em ler a palavra de Deus, se esforçar para buscar uma vida de oração. Se você ainda, né, não frequenta, né, a igreja, você precisa frequentar, procurar, para que você adquira esse conhecimento da parte do Senhor. E Deus é aquele que vai sustentar a tua casa. Deus é aquele que vai cuidar de você. Quando você
buscar o conhecimento do Senhor, porque nós precisamos buscar esse conhecimento, né? A Bíblia vai dizer que a gente às vezes erra por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de conhecer as sagradas escrituras. A gente acaba fracassando na caminhada, a gente acaba caindo nos laços do adversário, e Deus não quer isso. Deus, ele quer que a gente venha ter o pleno conhecimento dele, das suas grandezas, do seu poder, dos seus ensinamentos, e saber, porque ele deu uma certeza que ele vai voltar a buscar a sua igreja. Está relatado na palavra. Então, se você buscar o conhecimento, Deus vai te dar, porque Deus, ele quer te dar. Nós temos que, vamos lá, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1 de 2 Crônicas, olha o que vai dizer. 2 Crônicas, capítulo 1. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor nesse momento. Capítulo 1, verso de número 10 ao verso de número 12. Vai dizer assim: Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este povo, teu tão grande povo? Ou porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda, honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Ó versículo 12 que diz: Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Aqui a gente vê uma oração que visitou o coração de Deus. Foi essa oração do rei Salomão. Salomão, que foi, né, o sucessor de Davi, ali no trono de Israel, né, e ele olhou para aquela nação, para aquele povo, né, ele poderia ter pedido riqueza, porque o Senhor visita ele. A Bíblia vai dizer que o Senhor visita a Salomão de noite, né, e fala para Salomão, no versículo de número 7, diz assim, ó, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres, que eu te dê. Então nós percebemos que Deus visita Salomão e faz essa pergunta para Salomão: Pede o que queres que eu vou te dar. Só que Salomão poderia pedir a morte dos inimigos, a paz no seu reinado, ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir tanta coisa terrena, que talvez eu e você, se Deus fizesse essa pergunta para a gente ia pedir. Mas Salomão, ele não pediu nada disso. Ele pediu sabedoria, ele pediu conhecimento, entendimento. Para quê? Para entrar e sair no meio do povo, para julgar o povo de Deus. Porque ele sabia que se ele julgasse segundo o seu conhecimento, que é um conhecimento pequeno, ele iria julgar de forma errada, não ia conseguir entrar e sair diante do povo, e talvez seria reprovado diante de Deus e da nação. Mas Deus dá. A Bíblia vai dizer que Deus se alegra com aquele pedido de Salomão, e agora, além de dar o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, Deus dá a Salomão riqueza, Deus alarga os dias de Salomão, Deus, ele honra a Salomão com fazendas e faz de Salomão um rei sábio, próspero e bem-sucedido em tudo aquilo que ele iria fazer. Por quê? Porque ele pediu a sabedoria, porque ele iria estar firmado na palavra, naquilo que Deus já tinha estabelecido para a sua vida, né? E é interessante que
nós vemos que o pedido de Salomão foi poder ter sabedoria para lidar com a situação. E às vezes você pede para Deus mudar a sua história financeira, mudar o seu casamento, trazer alegria para tua casa, paz para tua família. E na verdade está faltando para você é o conhecimento daquilo que Deus tem para sua vida. É essa segunda coluna, a coluna da sabedoria, né? É essa segunda coluna que sustenta a casa. Talvez a sua casa está faltando essa coluna, que é o conhecimento das coisas de Deus sobre a sua vida. Procure conhecer esse Deus. Esse Deus está querendo se revelar a você. Olha o que diz Pedro, na sua segunda carta. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele vai dizer, olha aqui o que Pedro vai dizer para nós. E nós precisamos se atentar para isso. Se você que me ouve agora, você fala assim para mim assim, mas Sidney, eu não sou um evangélico, né? Mas procure a Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia, peça a Deus quando você for ler, Senhor, eu quero agora ter conhecimento da tua palavra. E Deus vai começar a se revelar a você. Olha que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele diz no capítulo 3, verso 18, diz assim, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É crescer. O nosso Deus, ele quer que você cresça. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas para mim não serve esse negócio de crescer na graça, crescer no conhecimento, né, ser uma pessoa religiosa, né? Mas se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na tua vida, você precisa crescer na graça e no conhecimento. Ter uma vida de oração, buscar a Deus, pedir ao Senhor, né, o conhecimento, o entendimento, né, a sabedoria. E o nosso Deus, ele falou, olha, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É oração e ler a palavra de Deus. Você vai ver como você vai crescer. Você vai crescer como pessoa, você vai crescer, né, como um pai de família, uma dona de casa, né? Os seus filhos vão ver o teu crescimento, a tua... Eu já falei num vídeo anterior sobre a sua maturidade, né? Em tudo você vai crescer e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus Cristo. Mas vamos lá para o terceiro. A terceira coluna que sustenta a casa sabedoria é o entendimento. O entendimento. Olha que o sábio Salomão, ele escrevendo, né, o livro de Provérbios, no capítulo de número 8, Provérbios, capítulo de número 8, verso 14, vai dizer assim, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou entendimento, minha é a fortaleza. É interessante que o nosso Deus usando Salomão, ele diz, olha, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. O entendimento vem do Senhor. E se você quiser, Deus quer te dar esse entendimento para você não somente entender a palavra dele, mas entender a respeito da sua vida, a respeito dos negócios que você tem, a respeito, né, da sua família. Deus, ele quer trazer esse entendimento e principalmente o entendimento da palavra dele sobre o seu coração. Olha o que diz no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 29. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 4, verso 29. Olha o que diz aqui. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Nós vemos que depois daquela oração, né, que Salomão ele faz,
Deus dá o quê para ele? Muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar, ou seja, não tem como contar. É coisa muito grande o que Deus fez na vida de Salomão e quer fazer na sua vida. Ele quer abrir o teu entendimento. Parece que às vezes você está com um cabresto, você só consegue ter uma visão. E às vezes se você dá uma olhada para o lado, vai abrir os horizontes para você e você vai achar saída para esse seu problema que você está enfrentando. Então nessa hora Deus ele está falando ao meu coração que ele quer te dar entendimento em nome de Jesus Cristo e muitíssimo entendimento em nome de Jesus Cristo. O quarto, vamos por quarto para a gente ir para o final, conselho. A quarta coluna que sustenta a casa sabedoria é o conselho. Livro de Provérbios, capítulo de número 24, Provérbios 24, versículo de número 6, vai dizer assim: porque com conselhos prudentes tu fará guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Olha que coisa interessante que Salomão ele diz aqui. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Eu te pergunto nesse dia de hoje, e você se responde aí para você mesmo, quem tem te dado conselho? Porque se você pedir conselho para uma pessoa imatura, uma pessoa que não tem experiência de vida, uma pessoa que em tudo já joga tudo para o alto, se você pedir um conselho para essas pessoas, com certeza você vai viver a vida que essas pessoas tiveram, os fracassos, as derrotas. Mas o Senhor, nesse dia, Ele está dizendo para mim, para você, assim, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Ou seja, você recebendo conselhos prudentes, você vai para a guerra. Qual é essa guerra? A guerra pelo teu casamento, a guerra pela vida dos teus filhos. Você parece que está abrindo mão do teu casamento, abrindo mão da família, abrindo mão dos negócios, abrindo mão de tudo aquilo que chegou a você com tanto sacrifício, e parece agora você está levantando a bandeira e falando, não dá mais, não consigo mais, desisto. Quem sabe você está querendo se trancar dentro de um quarto escuro, está vivendo à base de remédio, de calmante, mas o Senhor nessa hora está dizendo, olha, Deus ele quer te dar conselhos prudentes, sabe para quê? Porque para você ir para essa guerra, aleluia, para você ir para essa guerra, e você vai ver o que Deus vai fazer. Porque se você começar a buscar o conselho de Deus para a sua vida, você entra nessa guerra e Deus peleja por você. Você entra nessa guerra e Deus te dá a direção. Aí quando você for ver, o teu casamento está restaurado. Os teus filhos estão libertos. A tua família está de pé. A tua casa está de pé. Os teus negócios, parecia que ia falir, agora começa a dar uma reviravolta. Porque o nosso Deus quer te aconselhar. Aconselhar como, Sidney? Palavra de Deus. Palavra do Senhor. Começa a ler a Bíblia. Começa a buscar o entendimento. Começa a buscar os conselhos de Deus. E você vai ver que você vai ser uma pessoa prudente na presença do Senhor, e o nome de Jesus será glorificado. Olha que o profeta Isaías, ele disse, Deus usando o profeta Isaías, capítulo de número 28, versículo 29. Capítulo 28, versículo 29, diz assim: até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obras. Nós vemos que o nosso Senhor é aquele que nos traz o verdadeiro conselho. Porque o profeta Isaías, ele diz, olha, é maravilhoso em conselho e grande em obras. Em obra.
O nosso Senhor, irmãos, é aquele que, quando entra na guerra, ele nos dá o conselho, porque é ele que peleja por nós as nossas pelejas. E ele quer te dar conselhos prudentes, conselhos para que uma obra grande seja realizada sobre a sua vida. Porque ele diz aqui, ó, até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. A obra que Deus quer fazer na sua vida é coisa grande, mas você precisa receber o conselho de Deus. Então, a quarta coluna que sustenta a casa, a sabedoria, é o conselho. Busque o conselho de Deus. Busque o conselho de um homem, uma mulher que você saiba que Deus habita no coração dele, que Deus habita no coração dela. E você vai ver a direção que Deus vai te dar em meio a essa turbulência que você está vivendo. E aquilo que parecia ser uma derrota. Deus é poderoso para fazer uma reviravolta e o nome do Senhor ser glorificado em nome de Jesus. O quinto, a fortaleza é a quinta coluna que sustenta a casa da sabedoria. Nós vamos falar agora sobre a fortaleza. Nós vamos ver em segundo livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22. Olha o que a Bíblia vai dizer, capítulo 22, verso 33. Capítulo 22, verso 33 vai dizer assim, ó: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Deus, Ele quer ser a tua fortaleza, meu irmão. Deus, Ele quer ser a tua fortaleza, minha irmã. Permita que Deus, a partir de hoje, seja a tua fortaleza. Seja aquele que guarda a tua vida, tua casa, tua família. O nosso Senhor, Ele quer ser a tua fortaleza, para que você vença nos dias das adversidades da vida, para que você conquiste os teus objetivos. Você precisa dessa fortaleza que é Jesus, que é Cristo, que é o nosso Senhor sobre a tua vida. Olha o que diz Salmos, livro de Salmos, Salmos 46. Salmos 46. Olha o que a Bíblia vai dizer para os nossos corações nesse dia de hoje. Livro de Salmos 46 diz assim, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Os filhos de Corá, eles começam a dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se o nosso Deus for a sua fortaleza quando você estiver angustiado, você vai ver que Ele te socorre. Se o nosso Deus for a tua fortaleza e você confiar nele, nos momentos que as portas se fecham, você vai ver que Ele vai abrir um caminho, um escape. Alguma coisa Ele vai providenciar sobre a sua vida. Tem muitas pessoas que estão perdendo, sofrendo, se matando, jogando tudo para o alto. É porque não se deixa que Deus seja a sua fortaleza. Porque daí Ele é o socorro bem presente na angústia. Aí quando você passa pela luta, pela dificuldade, você clama. E Ele, que é a nossa fortaleza, Ele se revela nos momentos de dificuldade e nos mostra que Ele está ali. A nossa fortaleza está ali. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que agora vamos para a sexta coluna que sustenta a casa da sabedoria, é a justiça. A justiça que não vem do homem, a justiça que vem de Deus. O nosso Senhor, Ele é aquele que faz justiça sobre a nossa vida. Olha o que Ele diz em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 15,
Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, verso 9. Eu tinha mais algumas outras anotações aqui, mas eu vou ficar só nessa para a gente adiantar esse vídeo. Mas Provérbios capítulo 15, versículo 9, diz assim: O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. A justiça de Deus não é aquela justiça que você, se alguém fez o mal para você, você dobrar o seu joelho e pedir a morte dessa pessoa. Não, claro que não. Não. Quando alguém faz o mal para você, você tem que pedir a Deus para que o Senhor liberte essa pessoa, para que o Senhor salve essa pessoa. Essa pessoa precisa de entendimento, precisa ser aconselhada, essa pessoa precisa ser uma pessoa prudente. Então a sua oração vai ser dessa forma. E a justiça Deus faz, com certeza Deus faz. Nada passa batido diante do nosso Senhor, né? Como eu já falei em alguns vídeos anteriores também, né? Que tudo tem uma consequência, seja ela boa ou má, mas tem uma consequência. E o nosso Deus é aquele que faz justiça. E Ele ama o que segue a justiça. Seja justo, seja justo com as pessoas, seja justo com o seu companheiro, a sua companheira, seja justo com o seu patrão, seja justo com os seus funcionários, seja uma pessoa justa com a sua liderança. Se você faz parte, né, de uma igreja, seja justo ali com seus líderes, né, com aquelas pessoas que você sabe, né, que estão orando por você, que querem o seu bem. Seja justo. Seja justo com as pessoas. E você vai ver aonde que Deus vai te colocar. Porque Deus ama o que segue a justiça. Deus ama. Deus ama. Deus ama as pessoas que seguem a justiça, que querem, que desejam, se esforçam para fazer as coisas corretas, né, e plantam coisas boas. E você vai colher certamente no nome de Jesus. E o sétimo é o temor do Senhor. A sétima coluna que sustenta a casa da sabedoria é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Provérbios capítulo 9, verso 10. Provérbios capítulo 9, versículo de número 10. Olha o que vai dizer o sábio Salomão. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Ele diz no versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência dos santos a prudência. Tudo começa por aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus. Não é ter medo de Deus, é temer a Deus, é respeitar a Deus, é saber que Deus é o Criador de todas as coisas e eu e você somos criatura. Nós somos criaturas de Deus, mas o nosso Senhor é o Criador e Ele está vendo tudo, observando tudo, e a partir de hoje Ele quer que você tema o nome dEle. Obedeça, procure obedecer. A gente sabe que não é fácil, mas se você se esforçar, o Espírito Santo vai te ajudar para que você, em tudo que você for fazer, você venha temer a Deus. Aí pode ter certeza que muitas atitudes que você tem hoje, você vai passar a não ter. Porque na hora que você querer fazer alguma atitude errada, falar alguma coisa que não deve, o Espírito Santo te visita e você se segura, porque você teme a Deus. Você sabe que o nosso Senhor está vendo e olhando todas as coisas. Então, o princípio da sabedoria, ou seja, o começo de tudo nesse alicerce dessa casa, é temer a Deus. É saber que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas, vendo tudo, observando tudo, né? E que Ele venha se agradar dos nossos atos, nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, né? Que em tudo nós viemos agradar a Deus primeiramente, né? Porque não adianta nada, tem pessoas que querem agradar todo mundo, quer agradar os homens, a esposa, o esposo, os filhos, o pai, a mãe, quer agradar todo mundo, quer agradar todo mundo. Só que
Se você estiver agradando as pessoas de uma forma que está desonrando ou desobedecendo a Deus, isso daí não está valendo de nada. Agora, se você está agradando primeiramente a Deus e fazendo com que a sua atitude ou as suas obras sejam manifestas aos homens de uma forma sadia, pode ter certeza que Deus vai se agradar de você de uma forma tremenda e vai te colocar como cabeça em muitas situações da sua vida e não como cauda, né? Deus vai te colocar por cima e não por baixo. Se você temer a Ele, se você confiar primeiramente nele, o Senhor, nosso Deus, ele nos ensina. Primeiramente, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu temo a Deus, então, primeiramente, eu vou buscar a Deus, a sua justiça, ser justo diante de tudo e de todos, e primeiramente diante dele. Então, as demais coisas, o nosso Senhor, ele sabe do que a gente necessita, do que a gente precisa, ele vai acrescentando sobre a nossa vida. Quando você for ver, ele te colocou como cabeça numa situação, no outra, ou em várias situações, porque ele ama esse tipo de ação e ele quer que nós, né, façamos isso, né, colocamos em prática o temor dele sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Olha aqui o profeta Isaías, no seu capítulo 33, versículo 6. Olha o que vai dizer. Eis que, capítulo, estou lendo outro capítulo, meus irmãos, me perdoem, mas capítulo 33, versículo de número 6 vai dizer: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Isaías diz que o temor do Senhor será o seu tesouro. Agora, um tesouro você não deixa jogado em qualquer lugar. Um tesouro você vai guardar ele dentro de um banco, você vai comprar um cofre, né, com senha e vai guardar aquele tesouro, porque você vai zelar por aquilo. Então, o temor do Senhor é da mesma forma. Nós temos que, esconder aqui dentro do nosso coração, mas guardar e zelar pelo temor de Deus sobre a nossa vida, né? Porque ele falou que vai haver estabilidade. Você vai ver coisas acontecer na sua vida que vai começar a mudar a trajetória da tua história. E o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus Cristo. Mas para isso, esse temor tem que ser comparado a esse tesouro. Tem que ser guardado dentro do seu coração no nome de Jesus Cristo. Então, eu trouxe aqui para os irmãos nesse dia de hoje, né, esses sete colunas, né, que sustenta a casa da sabedoria, né? Eu coloquei uma conclusão aqui para encerrar esse vídeo que diz assim: devemos edificar a nossa casa sobre a rocha e construir os nossos fundamentos com prudência, conhecimento, entendimento, conselho, fortaleza, justiça e temor do Senhor. Que essa palavra fique no seu coração nesse dia, que você seja abençoado através dessa palavra, né, desse tempo que você está assistindo, mas que você venha colocar em prática, né, essas 7 colunas que sustentam a casa da sabedoria, para que a tua casa não venha a ser derrubada ou venha a cair quando vier o vento, quando vier a força dos rios, quando vier a chuva forte, né? E eu digo mais, quando vier a tempestade, as portas se fechar, o desemprego e tudo as adversidades da vida que podem vir te alcançar, mas que você venha viver essas 7 colunas, né, que sustenta a casa da sabedoria. E você vai ver aonde Deus vai te colocar e o nome do Senhor será glorificado. Nosso Deus está cuidando de você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde,
Que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus abençoe.